A paz do Senhor, meus irmãos, sou o diácono Luciano Carrilho. Quero trazer para vocês uma reflexão que está escrita em Marcos capítulo 9, 23, que diz assim: E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa passagem, meus queridos irmãos, também está em Mateus, está em Lucas e em Marcos, como nós fizemos a leitura. Ela é uma passagem onde um homem se aproxima de Jesus pedindo ajuda para o seu filho, que está possuído por um espírito maligno. Em Lucas, este detalhe ele é aprofundado, sendo especificado que o menino é o único filho dele. Em todas as passagens, meus queridos irmãos, é descrito que o espírito causa convulsões no menino e o atormenta grandemente. Em Mateus e Marcos é mencionado que o menino muitas vezes cai no fogo ou na água por causa desses ataques. Em todos os relatos dos evangelhos, o homem menciona que procurou a ajuda dos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram curar o menino. Em todas as passagens também, meus irmãos, Jesus expressa descontentamento com a geração incrédula e perversa e com seus discípulos pela falta de fé. Ele então ordena que o menino seja trazido até ele. E Jesus vem, cura o menino, conforme está escrito em todas as passagens dos evangelhos que nós citamos. Em Marcos, há um detalhe adicional de que o Espírito faz o menino ter um ataque assim que vê Jesus. O demônio que está naquele menino, ele se manifesta quando vê Jesus. Mas Jesus repreende aquele espírito do mal e cura o menino. Depois que o espírito é expulso, o menino parece que ficou morto. Mas Jesus pega o menino pela mão e levanta o menino. Nos 3 evangelhos, os discípulos perguntaram a Jesus em particular, chamaram Jesus e perguntaram por que eles não conseguiram expulsar aquele espírito do mal daquela criança. E a resposta de Jesus, em Marcos, ele é um pouquinho diferente dos outros, onde ele menciona que esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Ao contrário de Mateus, onde ele fala sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Queridos e amados irmãos em Cristo, hoje estamos aqui para refletir sobre esse episódio muito poderoso que nos é revelado nas Sagradas Escrituras, conforme nós acabamos de fazer uma introdução. Um episódio que nos leva a pensar sobre a nossa fé e o nosso papel como cristão neste mundo. Vamos nos aprofundar um pouco nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, onde está escrita a cura de um menino possuído por um espírito maligno. Primeiro quero que vocês visualizem a cena. Então vejam que Jesus, recém-descido do Monte da Transfiguração, ele é confrontado por uma grande multidão. Onde Jesus chegava, ele era cercado por muitas pessoas. Pessoas que queriam ouvir Jesus, pessoas que queriam cura, pessoas que queriam ver milagres. E este menino, ele era filho único deste homem, conforme relatado em Lucas, que estava sendo atormentado por um espírito do mal, que pegava esse menino, jogava ele no fogo, jogava na água, causando convulsões e grande sofrimento para essa criança. E o pai do menino, desesperado, já havia buscado a ajuda dos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram curar o menino. Então veja que os discípulos tentaram, mas não conseguiram nada. Aqui, irmãos, temos o primeiro ponto para a nossa reflexão. A importância dos discípulos frente ao espírito do mal que estava naquela criança. Eles tinham caminhado com Jesus, testemunhado seus milagres, ouvido as palavras de Jesus ali presencialmente, mas ainda assim, meus irmãos, não conseguiram curar o menino. Mas por que eles não conseguiram curar aquele menino? Simples, é o que acontece com todos nós em nossos dias. Faltava fé naqueles discípulos e faltava fé também naquele pai, porque o milagre para acontecer nesse tipo de situação tem que haver fé de quem vai fazer a oração para expulsar o espírito e fé também daquele que vai receber. É mútua. Jesus mesmo disse isso em 17:20 de Mateus, respondendo para os discípulos: porque vocês não têm fé, porque vocês têm tão pouca fé. Foi a resposta de Jesus quando os discípulos indagaram: por que a gente não conseguiu, mestre? A gente está contigo. E Jesus simplesmente disse: porque vocês têm tão pouca fé. O segundo ponto de nossa reflexão é a intervenção de Cristo diante do sofrimento daquele menino. Jesus expressa a sua frustração com a geração incrédula e perversa e ordena que o menino seja trazido até ele. E então o milagre acontece. Você veja que Jesus não precisou nem muita coisa. Quando o Espírito viu Jesus, já se manifestou. Só a presença de Jesus, o Espírito já ficou abalado dentro daquele menino. Aí Jesus vai e repreende o espírito maligno e o menino fica curado naquele momento. No Evangelho de Marcos é descrito que o espírito
fez o menino ter um ataque ao ver Jesus, deixando o menino como morto, como um cadáver. Mas Jesus vai, pega o menino pela mão e ajuda ele a se levantar. Finalmente, meus irmãos, chegamos ao terceiro ponto da nossa reflexão: a fé e o poder de Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsar o espírito maligno, Jesus respondeu claramente que foi por causa da fé, da pequena fé daqueles discípulos, daquele pai. A fé foi pouca para entrar em ação. A gente tem outra passagem na palavra de Deus, de um paralítico, que foi levado por 4 homens até Jesus. Só que quando eles chegaram onde Jesus estava, a multidão era muito grande. E com certeza eles pensaram, vamos voltar, a gente vê outra oportunidade. Mas aquele paralítico, ele tinha fé. Ele com certeza deve ter dito, olha, nós não vamos voltar. Eu vim aqui para ser curado e só vou voltar curado, vou voltar andando com minha maca debaixo do braço. Mas a multidão era grande, todo mundo que estava ali queria alguma coisa com Jesus, queria cura, né? Queria um milagre de Jesus, queria ouvir uma palavra, e ninguém ia deixar aqueles homens passar com aquele paralítico. Mas a fé, meus irmãos, ela mostra situações também. Foi quando eles olharam e viram que poderiam subir pelo telhado, destelhar e descer aquele paralítico até onde Jesus estava dentro daquela casa. Que eles não podiam até então entrar ali dentro. E assim o fizeram pela fé. Veja que o paralítico tinha tanta fé que deixou ele subir no telhado e de lá destelhar e descer com ele até onde Jesus estava. E assim eles fizeram. Desceram, o paralítico recebeu a cura e salvação. Também tem outra passagem da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que gastou toda a sua fortuna para ser curada com aquela hemorragia que ela tinha há muitos anos. Mas aí ela ficou sabendo que Jesus estava presente na cidade e ela foi atrás de Jesus. Também se deparou com uma grande multidão. Onde Jesus estava era muita gente rodeando ele. Mas a fé dessa mulher é tão impressionante que ela disse, eu não quero nem ver Jesus, eu só quero tocar nele. E assim ela fez, a fé dela fez com que ela chegasse até onde Jesus estava e apenas esticou sua mão e tocou nas vestes de Jesus. Quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu. Olha, meus irmãos, tinha muita gente ali tocando em Jesus. Mas quando essa mulher tocou em Jesus, foi diferente. Por quê? A fé dela fez a diferença. E ela ficou curada. Jesus olhou e disse, quem foi que me tocou, mestre? Os discípulos responderam, tem tanta gente aqui te tocando. Como é que a gente vai saber? Não, mas alguém diferente me tocou. Saiu virtude de mim. Aquela mulher disse, foi eu, mestre, que lhe toquei. Jesus foi e curou aquela mulher. Disse que a fé dela curou aquela enfermidade dela. Por isso, meus irmãos, é importante que aquele que se aproxima de Jesus tenha fé. A palavra de Deus diz, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho quase que a gente não vê, poderão dizer a este monte, mova-se daqui para lá e ele se moverá. Por isso, nada será impossível para aqueles que têm fé. Por isso, amados irmãos, que estão ouvindo essa mensagem, é sobre fé. A fé no poder de Deus, na fé que move montanha, na fé que te dá prosperidade, que te dá saúde, que te dá vitória na tua vida. Fé na sua misericórdia, fé em Jesus, fé no Salvador. Veja que os discípulos não conseguiram curar o menino porque eles faltava fé nos discípulos, faltava fé naquele pai. Na mensagem que que nós lemos, Jesus perguntou para aquele pai se ele acreditava. A princípio ele disse que acreditava, depois ele disse, Senhor, ajuda a mim na minha incredulidade. Então ele não tinha fé também, mas Jesus é bom. E Jesus deu fé àquele homem quando ele pediu, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele estava pedindo fé, Senhor, aumenta a minha fé, que eu não tenho. Mas nós temos a palavra de Deus conosco, que conhecemos a história, conhecemos o sacrifício de Cristo. O próprio Senhor Jesus, na sua palavra, ele nos dá autoridade para expulsar demônios. Ele diz, em meu nome, vocês expulsarão demônios, curarão enfermos. Ele nos deu essa capacidade. Basta tão somente que a gente creia nisso, que a gente é autorizado por Cristo para usar o nome dele. Ele nos deu essa autorização, essa carta para usar o nome dele. Por isso, se você está passando por alguma dificuldade, use sua fé. Tem gente que só anda atrás de pessoas para fazer oração. Você também tem fé. Você também pode orar e repreender o mal e ficar curado. De repente, uma causa na justiça. É uma porta de emprego que nunca aparece. Enfim, seja lá o que for, usa a tua fé. Coloca a tua fé em ação. Repreenda em nome de Jesus. Portanto, queridos irmãos, eu desafio você hoje a refletir sobre a sua fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para você. Não importa tão grande seja a montanha que você vai enfrentar.
ou esteja enfrentando, mas com fé você vai poder mover essas montanhas. Vamos juntos pedir a Deus: Senhor, aumente a nossa fé. Vamos confiar mais no Senhor, confiar mais no nosso Deus. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele está conosco até a consumação dos séculos e também depois da eternidade para sempre, pois com Ele nada. Amém? Recebe essa palavra, recebe essa reflexão e que Deus em Cristo te abençoe e aumente a tua fé. Amém.